Boa tarde. É o seguinte, sobre Hobbes e Rousseau, primeiro eu preciso dizer o seguinte. Os dois partem da mesma teoria, que é a teoria do estado de natureza, né? Então, segundo eles, antes de existir a civilização, ou melhor dizendo, antes de existir uma sociedade organizada, porque civilização já é um outro estágio, né? Então, antes de existir a sociedade organizada, o homem vivia no estado de natureza. E nesse estado de natureza não haveria lei, não haveria autoridade, não haveria propriedade, correto? Então, segundo Hobbes, né, esse estado de natureza era um estado de bastante insegurança, porque justamente o que prevalecia era a lei natural. A lei natural em Hobbes é a lei do mais forte, é a lei da natureza, da selva. Então, nessa lei da selva, a vida ficava em risco. De maneira que os homens decidiram fazer um pacto, criar um poder político, colocando esse poder na mão de um rei, a fim de que ele protegesse esse, esse direito à vida, né, do sujeito, né, desse segurança, mas em troca dessa segurança as pessoas perderiam sua liberdade. Então seria uma segurança em troca da liberdade, né? Ou melhor dizendo, liberdade em troca da segurança. Quer dizer, eu dou minha liberdade, em troca eu recebo segurança. E segundo Hobbes, o pacto social é irrevogável, ou seja, uma vez que se entregou o poder ao rei, não se pode retomá-lo. O Rousseau vai partir do mesmo ponto, estado de natureza também, uma vida anterior à sociedade organizada. Porém, ele vai considerar que esse estado de natureza era um estado de harmonia, de bondade, um estado em que o homem não era corrompido pelo egoísmo, em que o homem não era corrompido pela ambição, né? Mas aí, de repente, alguém começou a dizer que começou a cercar um terreno, uma terra, né, uma área, e dizer isso aqui é minha propriedade. E aí começou a surgir a sociedade, a autoridade, o poder político. E isso começou a criar desigualdades entre os homens e, consequentemente, os homens passaram a ser movidos a ambições. E aí surgiram as convenções sociais, as leis. E segundo Rousseau, todas essas convenções, todas essas leis acabam sufocando o homem na sua liberdade natural e acabam criando uma desarmonia, porque estabelece um poder de uns sobre os outros, criando desavenças, conflitos, etc. Então, o ideal para Rousseau seria o quê? Uma sociedade que voltasse aqueles preceitos do estado de natureza, de liberdade e de igualdade, porque segundo ele também nessa época os homens eram iguais porque não havia propriedade. Tá? Então, vai ter uma visão, né, positiva da natureza humana, outro vai ter uma visão negativa. Um vai dizer que o pacto é irrevogável, o outro vai dizer que o pacto é revogável. Quer dizer, o Rousseau vai dizer que o pacto se baseia na vontade da maioria. Se o governante não seguir a vontade da maioria, a maioria tem o direito de se insurgir contra ele, né? Você vai pegar, por exemplo, a teoria do John Locke, né? Desculpa, John Locke. Também vai pela mesma linha. O John Locke vai dizer também que nas origens o homem tinha liberdade e tinha propriedade. Então o Locke diz que a propriedade não é o que gera a sociedade política. O Rousseau vai dizer que sim, né? O Rousseau vai dizer que no estado original do homem não havia propriedade. O Locke vai dizer que sempre houve propriedade. E que justamente porque havia propriedade é que os homens acabaram organizando um poder político para proteger a sua propriedade contra a invasão de outros indivíduos. Aí o que o Locke vai dizer também? Que o governo tem que ser baseado na vontade dos proprietários, não na vontade da maioria. O Hobbes vai dizer que o governo tem que ser baseado na vontade do rei, o Locke, que é na vontade dos proprietários, e o Rousseau na vontade da maioria. Basicamente isso. E o que mais? O
O Locke não vai defender o direito de insurreição, mas o direito de resistência, né? De resistir ao Estado quando ele não atuar em favor dos proprietários. O direito de insurreição quem defende é Rousseau, ou seja, ele defende uma revolução armada, se for o caso. O interessante você perceber nisso tudo aí é que existe uma comunidade de princípios entre esses três autores. E, aliás, entre todos os autores iluministas, né? É porque eles vão partir do seguinte princípio. O pacto social ele é de caráter humano, ele se baseia na vontade do homem, em leis feitas pelo homem, ou seja, são convenções essas leis. Essas leis não decorrem dos mandamentos divinos. Decorrem dos interesses dos sujeitos humanos. Então, eles fazem a política descer do céu para a terra, né? Imanentismo a política. Porque antes se considerava o quê? Na visão cristã, que o poder vem de Deus e o pacto social ele é de caráter irrevogável porque é divino. E se considerava que as autoridades exerciam poder em nome de Deus e não em nome de um pacto humano, né? Meramente humano. Então, se o pacto é humano, nenhuma lei mais é sagrada. Então a sociedade não pode ser mais fundada em leis divinas e tal. Enfim, tem que ser fundada apenas em arranjos momentâneos feitos entre os sujeitos do corpo político, né? Os cidadãos, enfim. Quer dizer, uma outra consequência também é que dentro desse pressuposto as autoridades são apenas produtos de uma convenção humana. Quer dizer, a autoridade do pai, a autoridade do rei, a autoridade até da igreja também, né? Por exemplo, na Inglaterra, a autoridade da igreja vai decorrer da autoridade do rei, que é ele que nomeia os bispos e tudo mais. Então, todas essas autoridades, elas serão autoridades humanas, né? Então, assim, você instala com isso a ideia de igualdade entre os homens. Não existe mais autoridade, exatamente falando. O que existe são representantes, né, dos cidadãos que falam em nome deles e tal, enfim. Quer dizer, você quebra a distinção clássica entre governantes e governados. Não é à toa que na Revolução Francesa eles decapitaram o rei Luís XVI. A mensagem que estavam passando ali é a seguinte: não tem que ter cabeça na sociedade, não tem que ter um chefe, um líder, né? Enfim, a ideia de chefe, de autoridade, uma autoridade, seja ela natural ou mesmo sobrenatural, baseada no direito sobrenatural, vai para o espaço. A ideia de autoridade passa a ser apenas uma coisa convencional, né? Jurídica, baseada na vontade das massas, né? Na vontade do rei, enfim, num pacto humano.